Bem-vindo ao Hora Zero! Que bom que você apareceu aqui. Me chamo Monique e conto relatos sobrenaturais. Vem comigo, bora pro relato? O relato é: ele não sabia que estava morto? Eu tinha poucos anos de idade e estava na casa dos meus avós, com os meus pais. Já era noite. A despedida se estendia naquela conversa infinita de adultos, né? Enquanto eu, entediada, buscava algo para fazer. Criança não sabe esperar. Então, decidi brincar um pouco na calçada. Meu limite de aventura era pequeno. A casa dos meus avós e mais 2 casas adiante. Corria de um lado para o outro até cansar. Foi quando parei diante da última casa do percurso. Sem pensar em nada, apenas observando o mundo ao meu redor. Olhei para o muro e vi uma sombra. A sombra era de um menino franzino sentado no galho das árvores que projetava aquela silhueta. Não fazia sentido. Quem deixaria uma criança sozinha ali tão tarde? Instintivamente procurei o menino nos galhos. Nada. A árvore estava vazia. O coração deu um pulo. Olhei de novo para o muro. Dessa vez, a sombra se mexeu. O menino se agachou rápido, como se tivesse percebido o que eu havia visto. Como se estivesse assustado comigo. E mais uma vez, virei os olhos para a árvore na esperança de encontrá-lo ali de verdade. Nada. O galho continuava completamente vazio. Foi questão de segundos, segundos que pareciam longos demais, quando eu entendi que aquele menino não era desse mundo. Minhas pernas reagiram antes mesmo de qualquer pensamento. Corri o mais rápido que pude de volta para perto dos meus pais. Aconchego, né, minha gente? Não contei nada a ninguém. Tinha medo de rirem de mim ou acharem que estava inventando ou que era louca, então guardei para mim. Acontece com todo sensitivo. Mas até hoje, quando lembro daquela noite, sinto que a sombra também lembra que eu a vi. E isso ainda me arrepia. Ótimo relato, hein? E assustador. Imagino que você, como criança médium, deve ter passado um bocado, né? Porque a gente que é adulto já é complicado lidar com a situação. Imagina para uma criança. Bom, sorte para você, obrigada pelo relato. E se você tiver mais relatos aí para me mandar, por favor, manda para cá. Beijo, até mais. Próximo relato. Eu sonhei com a morte dela? Desde pequena, sempre tive sonhos premonitórios e experiências de saída do corpo. Projeção astral. Um deles me marcou de um jeito estranho. Certa vez, sonhei que estava em um lugar parecido com uma faculdade. À minha frente, havia uma moça de cabelos curtos e pretos encaracolados. Ela parecia extremamente nervosa com sua moto. Aí ela colocou como detalhe, o tanque da moto era vermelho. Batia nela, empurrava, tentava de todo jeito fazê-la ligar. A impressão era que a moto tinha caído em um buraco. Por isso estava dando problema. Durante todo o tempo em que fiquei observando, a pessoa estava de costas para mim. Então a projeção dela é como se ela estivesse realmente em terceira pessoa ali, tipo, observando toda a cena. Acordei lembrando do sonho, mas não dei importância. Vida que segue, afazeres também, né? Alguns dias depois, recebi a notícia de que uma moça que dava aula na academia do meu bairro havia morrido em um acidente de moto. O detalhe me gelou por dentro. Ela tinha uma moto vermelha. E era muito parecida com a mulher do meu sonho. Jovem, recém-formada, cheia de planos e de repente morta. Mais tarde, soube como aconteceu.
Ela passou por cima de uma depressão na rua. É quando o asfalto fica desregulado bem baixo no nível, devido ao peso dos caminhões com carga extremamente pesada. Estavam em velocidade alta e, devido ao buraco, ela bateu num poste e quebrou o pescoço com o impacto, com chicoteou. Ai, exatamente, o buraco que o meu sonho parecia insinuar. E ainda veio o último golpe. Comentavam que ela vivia dizendo que queria morrer, sempre que algo a irritava ou dava errado. Pois é. Tem gente que acha que a palavra jogada ao vento desaparece. Não desaparece. Palavras criam rota, humor, atitude e às vezes viram profecia. Palavras influenciam o comportamento, o ânimo, a forma como a pessoa se coloca no mundo. E isso sim pode criar risco. E no final deixo um alerta. Uma pessoa que vive dizendo que quer morrer, normalmente está gritando que não está bem e sem apoio acaba se expondo mais ao perigo, seja emocional ou físico. Uau, que mensagem, hein? E nossa, você tem sonhos premonitórios, você é médium de saída do corpo. Incrível, eu quero saber mais sobre essa área. Eu fico extremamente encantada com pessoas assim. E talvez é um dom, né? Obrigada pelo seu relato. E também, se você tiver mais relatos para contar, por favor, mande aqui para cá. Obrigada, beijo! E o relato de hoje é o outro de projeção astral. Vamos lá? Acordei com um barulho da televisão. Não era alto, só constante, daquele jeito que incomoda sem pedir licença. Pisquei algumas vezes, tentando decidir se eu estava sonhando ou se a realidade tinha resolvido ficar esquisita. Olhei para o lado, minha filha dormia tranquila, toda enrolada no cobertor como sempre. Virei o corpo para pegar meu celular, que deixo religiosamente do lado. Quem não deixa, né, gente? A gente dorme praticamente com o celular. Porque sem ele eu praticamente desapareço. E foi aí que tudo travou. Por que travou? Celular? Eu estava ali, deitada. Exatamente onde eu sabia que deveria estar. Minha mente simplesmente congelou. Por um instante, nada fazia sentido. Eu estava sentada e ao mesmo tempo deitada. Uau! A lógica deu meia volta e saiu andando. Instinto básico: fugir, voltar para o corpo, sair daquele estado que não se encaixava em sonho, pesadelo ou em qualquer outra coisa minimamente normal. Tentei levantar, mas meu corpo parecia feito de fumaça, gelatina, tudo mole, sem peso. Me apoiei na estante, como se isso fosse resolver alguma coisa. Espírito apoiando na estante, né? Mas foi inútil, eu não tinha firmeza nenhuma. Tentei chamar minha filha, primeiro baixo, depois alto, depois berrei do jeito que em dias normais acordaria até o vizinho. Nada, nenhum som. A sala inteira parecia abafada, como se tivesse desligado o mundo. O desespero veio seco, gelado. Eu só queria voltar para o meu corpo, voltar a ser alguém que ocupa espaço de verdade. E então foi um solavanco, um puxão rápido, forte, como se tivesse sido empurrada de volta para dentro de mim. Num segundo, estava lá, respirando fundo, sentindo o peso dos braços, o chão gelado no lugar certo. A televisão seguia ligada, indiferente ao caos. Minha filha continuava dormindo do mesmo jeito. Fiquei parada, esperando meu coração lembrar como bate com calma. Imagino, né, pelo susto.
Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, porque não tinha nada de sonho ali. Nunca mais tive outra saída do corpo tão lúcida, como se aquela porta tivesse se aberto por engano e fechado depressa antes que eu resolvesse perguntar quem estava do outro lado. Ai, nossa, projeções astrais. Alguém já teve esse tipo de experiência? Se tiver, conta aqui pra gente. Kutsakiona, a mulher da boca rasgada. Esse relato veio lá do Japão. Quer dizer, aqui, né? Ai, ai. Hoje eu vou contar uma das lendas mais perturbadoras do Japão. Uma história que começa com uma pergunta simples e termina em puro terror. Imagine andar sozinho à noite numa rua silenciosa e escura, como são as do Japão. Então, uma mulher aparece, máscara cirúrgica, passos lentos, cabeça levemente inclinada, como se já soubesse a sua resposta antes de perguntar. Máscara cirúrgica, gente, é normal aqui, todo mundo usa, né? É o hábito deles, costume já. Então, até então, normal, vida que segue, né? Bora voltar aqui pro relato não, pra lenda. Cabeça levemente inclinada, como se já soubesse a sua resposta antes de perguntar. Ela para diante de você e pergunta: eu sou bonita? Se você diz sim, ela puxa a máscara para baixo e o sorriso não é humano. A boca dela está aberta de orelha a orelha, rasgada, como se alguém tivesse arrancado a pele com as próprias mãos. Ela pergunta de novo: e agora? Nenhuma resposta salva você. A não ser algo inesperado, mais ou menos, ou jogar doces ao chão o suficiente para distraí-la por tempo suficiente para você escapar. Que enrascada, hein? Na próxima vez que vir alguém de máscara na rua, numa rua deserta, responda com cuidado. Primeiro relato. Eles não tinham rosto. O relato que me persegue desde a infância. Olá, meu nome é Franciele e não tem problema se quiser falar o meu nome. Tenho 37 anos de idade e sou do interior de São Paulo. O relato aconteceu quando eu era bem pequena. Eu tinha por volta de uns 6 anos de idade quando isso me aconteceu. Me lembro de estar andando de motoquinha pela casa, vermelha, guidão branco e na frente um adesivo de palhaço no farol. Lembro que eu parei no corredor que dava para o banheiro. A casa era grande, pelo menos para mim, com aquele tamanho todo de gente miúda. E foi quando me deparei com 2 garotos, adolescentes. Foi quando, na inocência de criança, eu pensei: como eles conseguiram entrar na minha casa? Pois estavam me espiando do banheiro. Desculpa. Pois eu já tinha andado pela casa quase toda e não tinha visto a mãe deles por ali. É um pensamento de criança mesmo, né? Ué, cadê a mãe deles? Esses meninos estão aqui sozinhos? Como entraram na minha casa? Interessante. Eles estavam me espiando do banheiro, pois dava para ver somente da cintura para cima. Parecia que estavam numa brincadeira de esconde-esconde. O estranho é que, hoje em dia, eu penso que é humanamente impossível eles estarem naquela posição. Um estava em cima do outro e o de baixo rente ao chão. Onde estariam as pernas? Uma criança bem observadora, né? Se bem que você falou que hoje é adulta, né? Você lembra da cena e se questiona.
Verdade. E você chegou a comentar com a sua mãe sobre isso? Dois estranhos na sua casa, né? Mas vamos lá pro relato. E ficava aparecendo o tronco todo, como se estivessem debruçados sobre um muro, porém na vertical. E ainda sem rosto. Por que será que eu não consegui ver o rosto deles? Quando eles resolveram parar com aquela brincadeira, me deram um oizinho, meio tímido, acenando as mãos e me chamando, como se fosse para brincar juntos, como se não fosse para eu ter visto eles. Depois eles sumiram e eu fui valentona. Desci da minha super motoca e fui ver para onde eles foram lá dentro do banheiro. Uma criança bem corajosa. Depois que eles sumiram, claro. Ah, tá, depois que eles sumiram você foi, né? Tá certa. E não tinha ninguém lá. A impressão que tenho hoje em dia é que eles estavam me chamando para brincar. E se eu tivesse ido brincar? O que será? O que será que teria acontecido? Mas eu não fui brincar nada. Não tive medo. Eu fui checar para onde eles foram. E na inocência de criança, fiquei me perguntando como aqueles meninos entraram e para onde? E como eles saíram? Outro detalhe que me marcou é que os dois usavam camisetas de cores diferentes. Uma vermelha e a outra amarela. Ketchup e mostarda. Tava com fome. Não sei se isso diz alguma coisa. O fato de ter cores tão marcantes ao ponto de fazer eu me lembrar por tantos anos. Depois disso, não vi mais nada. Mas me diz aí, o que pode ter acontecido? Bom, eu acho que você deve ter visto, sim, um espírito. E talvez seja o Cosme e Damião, será? Que o pessoal fala muito, né, dessas duas cores. E na infância, porque na infância que é inocente, né, então vê muitas coisas. Eu acho isso. O que vocês acham, pessoal? Comentem aqui embaixo. A gente vai adorar saber sua opinião.